Hey guys, I'm Teacher Ana and today a gente vai conversar sobre como destravar o seu inglês para negócios. Vai ser uma live baseada em perguntas e respostas que eu andei conversando com alguns alunos durante a semana, abri uma caixinha de perguntas, então a gente já vai direto pro tema, ok? Tem algumas listinhas aqui de perguntas de vocês. Bom, vamos lá. Uma das perguntas que foi feita para mim durante a semana foi como soar mais natural em inglês na hora de uma reunião, de uma apresentação, na empresa. A dica que eu dou aqui para vocês, para a gente poder soar um pouquinho mais natural, às vezes vai ser repetir o que você está falando usando palavras diferentes, que aí você dá até uma acalmada. Então, por exemplo, você fez alguma conclusão, apresentou alguma coisa, você pode virar e falar, so, what I'm saying is, and then you repeat again using different words. Você pode falar, what I mean is, and then you repeat again using different words. Às vezes, para soar mais natural, é só você fazer uma prática de rephrase, em que você fala de novo, como eu já falei, para você ficar mais tranquilo. So, what I'm saying is, what I'm trying to say is, what I mean is, e aí você vai e repete com palavras diferentes. So, this will be one of the tips of how you can be more natural. A segunda pergunta que eu também peguei durante a semana com os alunos foi, quando eu não entender o que uma pessoa falou, e como que eu faço para perguntar ou falar que eu não entendi algo, como que eu reajo nessa hora, né? A primeira coisa que eu falo é, gente, não tem problema nenhum se você não entendeu algo, né? É melhor você falar, pedir para a pessoa te explicar novamente. Então, você tem duas opções. A primeira é pedir para a pessoa explicar, né? So, could you clarify that for me, please? Could you explain it again? Can you repeat, please? Ou rephrase o que a pessoa falou usando as suas próprias palavras para você checar. Então, você repete o que a pessoa disse. So, it could be like, so, what you're saying is, so you're telling me that, so I understand that. E aí, você repete o que a pessoa falou para você confirmar. Então, aí não tem como errar, tá? Então, essa seria a segunda dica. Seria pedir mesmo, né? Could you repeat? Could you clarify? Or repeat what the person has just said, ok? Outra pergunta também que eu peguei durante a semana foi como falar as minhas habilidades em inglês, né? Eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. Então, a gente tem uma estrutura que a gente usa, que a gente fala assim, I'm good at cooking, I'm good at dancing, I'm good at controlling, I'm good at analyzing, I'm good at hiring people, stimulating my team, for example. So the structure will be I'm good at plus verb plus ing. Se a gente gravar isso, que a gente sempre vai falar eu sou bom nisso, nessa estrutura, né? Então a gente sempre vai usar o at plus verb plus ing. E a gente pode usar isso num contexto business ou num contexto mais general English. So I'm good at dancing, I'm good at running, I'm good at playing cards, I'm good at driving, could be. So, always I'm good at. Então, aí você teria que pensar aí nas habilidades que você é bom na sua empresa e já pensar em umas frases em que você pode falar, né? So, I'm good at controlling, I'm good at hiring, I'm good at... Como que eu concordo e como que eu discordo. Vamos começar concordando. Concordar é fácil, não dá atrito, não dá problema, a gente pensa igual. Então, basicamente, você pode falar, so, I totally agree with you, I couldn't agree more, we have the same opinion, so I really agree with your ideas. It's easy and simple. Quando a gente já vai discordar de alguém, aí eu já dou um conselho para os alunos que é, never say you disagree like at once, like right away. Prepare the person that you're gonna disagree. Então, fala alguma coisa antes de você já falar que você não concorda com a pessoa. Então, você pode falar, I understand your point, but... I understand your point, but... I see your opinion, but... I understand your opinion, but... I respect your point of view, but... E aí, você prepara a pessoa e depois você fala que você discordou da pessoa. So, I understand your opinion, but I see your point, but I understand your perspective, but, and then you say, but I disagree, but I have a different opinion, but I see from a different perspective. So, always try to prepare the person and then you disagree. Deixa eu pegar aqui outra dúvida que veio aqui durante a semana. Just a moment, vamos lá.
Uma outra dúvida que veio, que também foi muito interessante, que basicamente teve até 3 perguntas sobre isso, é como que eu conecto as minhas ideias. Como que eu crio as minhas frases e eu conecto as ideias. Eu vou dar 3 modelos diferentes, tá? 3 dicas diferentes. A primeira é um modelo mais básico. E se você tá com seu inglês mais enferrujado, tá com mais gap, vai para esse que vai funcionar e fica trabalhando ele para poder aquecer o seu inglês. Seria o seguinte, você pensar numa pergunta que você tem que responder qualquer e você usar as palavras because, but, and, so. Because, but, and, so. Então, isso é para aquecer o seu inglês. Então, por exemplo, Ana, why did you buy this pen? Aí eu começo. I bought this pen because I like the brand, I like Bic, and the price is good, but I don't have a black one, I just have a green one, so that's what I have. Eu sei que parece simples ou parece bobo às vezes as coisas que eu coloco no meio dessa frase, né? Como que eu vou preenchendo as lacunas dessa frase, mas esse é um exercício inicial para você começar a criar frases mais longas, para você começar a desenvolver o seu inglês e parar de falar só yes or no or simple sentences. So, but, and, so, because. Alguns alunos ficam tão treinados com essa estrutura que às vezes eu faço uma pergunta simples para ele, eu falo, so, how's your day? Aí ele já começa, oh, it was good, but, and, then, so, e aí vai trabalhando isso daí. Então, começa por essa estrutura do but, and, so, because. Pode fazer uma lista de várias perguntas usando why. So, why do you live in the city? I live here because all my family lives here and all my friends live near me, but I don't like the city. I prefer to live in another place, so one day I will move. I don't know, use your imagination. Mas se você for usar o but, and, so, because no início, você vai ficando mais confortável. E aí você vai reparar que você vai começar a fazer mais de um but, mais de 2 ands, mais de 2 explicações, começar a dar frases um pouquinho mais longas, mas esse seria o passo inicial para você começar a conectar as suas ideias. Você pode brincar com isso e falar, olha, eu vou fazer a resposta dessa pergunta e eu vou dar 2 buts, eu vou dar 2 ands, e eu vou explicar aqui 3 vezes diferente. E aí a gente vai trabalhando com isso. Então, essa seria o jeito mais simples. O jeito um pouquinho mais intermediário da gente começar a conectar ideias, igual eu falei que foi uma das perguntas, a gente já trabalharia em cima de uma estratégia de argumentação que ela é focada em alguns passos, que seria o primeiro, eu introduzo o tema, eu penso em 3 tópicos sobre esse tema, já vou explicar para vocês, tá? Vou tentar dar mais sucinto, mas já vou explicar. E depois eu venho com a conclusão. Então, por exemplo, aquela pergunta que eu fiz, why did you buy this pen? Eu pensaria em 3 argumentos para explicar por que eu comprei essa caneta. Good price, nice color, easy to find. So, good price, nice color, easy to find. Posso colocar mais uma, so easy to use, popular in my country. I don't know, use your imagination. Você pode começar com ideias bem simples, não precisa ser basicamente do seu business English, da sua área. Você pode começar só dando essa aquecida com perguntas simples. So, why do you live in your city? 3 arguments. So, good neighborhood, cost of living, and my family is from here. Por que você tem um carro de tal empresa? Why do you have a car from Fiat? So, it's a popular one. I don't know, it's a good price, it's comfortable. Quando você trabalhar sempre pensando em 3 argumentos, você já vai ficar mais confortável, né? É um pouquinho difícil a gente pensar 3 argumentos rápidos. Normalmente a gente pensa em 2 e dá uma agarradinha no terceiro. Aí a dica que eu dou é, se você consegue pensar em 2 argumentos rápidos e o terceiro não vem, já me dá um contraste. Porque às vezes o seu cérebro já está pensando em coisas opostas. Então se eu falo good price, easy to find, e eu não conseguir lembrar do próximo, eu posso falar que, it's not very modern, it's not very technological, I don't know. E aí usa a sua imaginação e vai para o oposto, se o seu cérebro der essa travada e não conseguir pensar em 3 argumentos. Então, voltando. Essa segunda estratégia, que é uma estratégia um pouquinho mais intermediária, a gente vai ter uma mini introdução, a gente vai falar daqui a pouquinho dessa introdução, 3 tópicos e uma conclusão. Depende muito do perfil do aluno, às vezes da área que ele é, se ele consegue fazer introduções sem já falar sobre os tópicos, né? Porque às vezes o aluno ele já começa a falar de cara assim, because it's easy to find, it's cheap and all.
Então, como que você faz uma tradução, às vezes, um pouco mais general? A mesma coisa de uma apresentação, né? Então, antes de você apresentar os dados da empresa, apresentar os gráficos, você vai falar o que vai acontecer, né? Então, segue o mesmo raciocínio. So, could be, for example, simple. Why did you buy this pen? Eu já tenho 3 argumentos, então eu posso pensar, there are a lot of reasons why I bought this pen. And try to be a little bit general. Tem várias coisas que eu adoro sobre essa caneta. Essa caneta is my favorite for many reasons. I always buy this pen because of many reasons. The first one is... Tente ser um pouquinho mais general no início, para falar sobre o que você vai começar a desenvolver, né? Então, vamos lá. Pegando a ideia da caneta de novo. Let's use the pen. So, why did you buy this pen? General introduction. There are many reasons why I bought this pen. Introduction. There are many reasons why I bought this pen. First, I really think that it has a good price. Second, it's so easy to find. I find this everywhere I go. And then, it's easy to use, it's comfortable, and it's popular in my country. Então, é tranquilo. Quando a gente... Ai, Ana, mas você está dando um exemplo sobre uma caneta? Keep it simple. Começa mais simples, sem trazer muito para o ambiente do seu trabalho agora. Às vezes, é um pouco mais confortável para o aluno, antes dele desenvolver bastante o inglês de negócios, a falar sobre a realidade dele. Tudo que é a nossa realidade é mais tranquilo. Então, why do you have a dog and not a cat? 3 argumentos. So, it's my best friend, it's easy to take care, gives me company, it's cute, I love animals. Eu já pensei em 5 argumentos, entendeu? Então, você pode começar mais general e depois você pode pensar na realidade da sua empresa, né? Por que a gente precisa investir nesse mercado? Aí você vai ter que apresentar para o seu chefe, né? Por que esse mercado aqui? Por que a gente vai escolher esse fornecedor? 3 argumentos. Ana, são sempre 3 argumentos? Não, esse é só um modelo inicial. E como eu falei, você pode dar 2 argumentos a favor e um contra. Você pode falar sobre aspecto positivo e aspecto negativo. E aí você vai desenvolvendo a sua fala. Mas basicamente, se vocês pensarem que é General Introduction, 3 arguments and then a conclusion. Aí o bicho pega, porque eu tenho que introduzir, General Idea, 3 argumentos e depois eu dar a minha conclusão. Normalmente, para a gente fazer as coisas de um jeito mais fácil no início, que eu estou destravando meu inglês e eu estou trabalhando a minha argumentação, eu dou a dica de your introduction can be the same as your conclusion can be the same as your introduction. So you rephrase what you just said in the beginning, you just say at the end to finish your sentence again. Então você copia a ideia da sua introdução e você muda as palavras e coloca ela de novo na forma de conclusão. Pode ser bem similar no início, depois você vai introduzindo outras coisas, fazendo uma pergunta na hora de fazer uma conclusão, para deixar uma reflexão. Então a gente vai tendo outras estratégias e outros argumentos. Então, basicamente, de argumentação, a gente fechou em uma introdução geral, 3 tópicos e uma conclusão. O que eu posso colocar aqui para o meu inglês melhorar? Deixa eu ver que veio a pergunta. Muito importante essa cadência das ideias, isso faz a percepção do inglês ficar mais elevada. Excelente dica, teacher. Pois é, aí entra a questão da entonação, né, querido? Que é a gente praticar os up and downs, né? Como que a minha voz sobe, como que a minha voz desce, porque toda essa questão da entonação faz diferença na hora de uma persuasão, né? Na hora de você convencer a pessoa, se você consegue trabalhar com a sua voz, subir, na hora que é um but, exatamente. Bom, então, depois dessa primeira dica, que é a introdução, 3 argumentos e conclusão, o que eu posso colocar aqui, né? Então, vamos pensar o seguinte, isso é uma atividade de treino. Eu fiz a primeira vez, eu posso fazer com but, and, so, because. Fiz a segunda vez, já começo com a introdução, primeiro, segundo, terceiro e tento conclusão. Depois que eu já cheguei na minha primeira parte, o que eu posso fazer? Se eu tiver escrito ou eu tiver gravado, eu vou copiar aquilo. Deixa eu analisar o que eu falei, né? Deixa sair tudo e deixa eu analisar. Ou você grava ou você escreve. Qual que é o próximo passo para melhorar a sua argumentação? Vamos pensar naquelas estruturas que você conhece e não usa, que sempre fica o mesmo inglês, sempre fica as mesmas palavras. Então, olha para a sua argumentação, olha para a sua apresentação e pensa, no tópico 1, o que eu posso mudar dele? Como que eu posso fazer ele ficar mais forte?
né? E aí vem dicas de, eu posso usar um should, um must, para falar sobre as coisas que eu acho que a gente deveria fazer. Então, por exemplo, na hora que eu falei da caneta, um exemplo simples, eu posso falar assim, and I think you should buy it, because it's a very good brand. Eu posso terminar minha primeira argumentação dando ainda um conselho, né? So, the price is amazing and I think you should buy it. I think you should try it. I think you should give it a go. E eu posso terminar a minha primeira parte, né? Minha primeira argumentação ali, meu primeiro tópico, usando um conselho. Depois, no segundo, eu já posso olhar assim, o que eu posso usar aqui para eu ficar mais forte? Eu posso usar uma conditional. So I can say like, if you buy it, I'm sure you're not going to regret, because it's a very good brand. So if you buy it, I'm sure you're not going to regret. It's a very good one. Então você vai trabalhando isso. Então aquele primeiro modelo, aquele esqueleto, que ele veio mais básico e rápido que o seu cérebro consegue pensar, eu tenho certeza que da segunda vez, voltando, você já vai mudar várias frases e incluir mais frases. Então você faz uma lista, né? Se você tiver um professor, você tiver... todo mundo tem acesso à internet, né, gente? Então você pode checar as estruturas gramaticais e quase todos os alunos sabem o que não sabem, né? Por exemplo, eu falo should, ele fala, eu sei, mas eu não uso. Aí eu falo must, ele fala, eu sei, mas eu não uso. Eu falo conditionals, eu sei, mas eu não gosto de usar, não. Então, o público maior, que é essa galera do intermediário, provavelmente você já viu tudo, você só não usa e evita. Então, essa é a hora de usar, forçar e sair da sua zona de conforto. Então, você olha a sua estrutura e fala, na primeira eu vou colocar um should, na segunda eu vou colocar uma conditional, na terceira talvez eu vou incluir o medonho, que todo mundo tem medo dele, o present perfect. O que eu posso falar, né? Então, que tipo de frase eu posso falar sobre essa caneta, né? Então, eu estou usando essa caneta há muitos anos, eu sempre compro essa caneta. So I've been using the same pen for many years. I've been choosing this brand for many years and I highly recommend this one. E aí eu começo a sair daquele mesmo inglês de sempre, porque eu me forço. E às vezes você pode fazer várias frases, entendeu? No primeiro argumento você pode criar várias frases com should, só para você repetir. Quanto mais você repete a estrutura, mais confortável você fica. Por que a maioria dos alunos, quando vai negar, vem o don't? Por que a maioria dos alunos, quando quer perguntar, vem o do? Porque a parte do básico, né, o início de um estudo do idioma, às vezes ele é tão forte na mente da pessoa que ele não esquece essas estruturas, porque ele fala muito, do you, I don't, do they, she doesn't, e aquilo fica tão forte que ele leva para outras estruturas. O que eu estou querendo dizer? Se você fizer um overuse de should, ele vai vir. Se você fizer um overuse de must, ele vai vir. Se você começar a criar mais conditionals, elas vão aparecer com mais facilidade, você vai ficar mais confortável em usar. Então, às vezes, um overuse de uma determinada estrutura não vai fazer com que você fique viciado nela e use o tempo todo. Simplesmente vai fazer com que seu cérebro consiga acessar ela mais rápido. Beleza? Então, sobre essa estratégia de argumentação, a gente fechou com introdução, 3 tópicos, conclusão. Depois eu reviso a minha fala e vejo quais as estruturas que eu posso colocar aqui que eu nunca uso, que eu sempre evito. E isso aí é prática, repetir e fazer mais e mais vezes. Joia? Deixa eu ver aqui outra pergunta que me fizeram. Beleza. Junto com essa parte dessa introdução, dos 3 argumentos, a gente pode colocar chunks, início de frases, que vão indicar que eu tenho certeza sobre aquilo que eu estou falando, né? E isso aí vai aumentar a minha argumentação. Então, eu posso falar que I strongly believe that, I strongly believe that, I tend to think that, I tend to think that. E você usando esses verbos que indicam opinião e certeza, na hora que você for apresentar alguma coisa, você pode fugir muito daquele I think só, né? E aí você vai para I believe, I strongly believe, I tend to say, I tend to think. E aí você vai mudando a sua argumentação e parecendo um pouquinho mais confiante também, ok? Deixa eu ver aqui outras perguntas que me fizeram. Beleza, a dica que eu vou dar agora é pra gente dar uma floreada no inglês, sabe? Ela é simples, quando vocês estiverem assistindo filme, vendo entrevistas, vocês vão ver pessoas usando isso, tá? Ela é muito simples de usar. É basicamente assim, eu vou pegar essas 2 estruturas, que é not only, but also.
not only, but also. So, not only, but also. E na hora que eu estou trabalhando a minha argumentação, so you can ask me, Ana, why did you buy this pen? I bought this pen because it's not only cheap, but also easy to find. It's not only cheap, but also easy to find. Parece bobo, mas também faz uma diferença na hora que você vai falar, para você sair daquela mesmice do I bought this pen because it's easy to find and it's cheap. Você junta tudo e faz uma frase só, coloca, né, a cadência up and down. So I bought this pen because it's not only cheap, but also easy to find. I live in BH because it's not only modern, it's not only modern, but also I'm near my family. E você vai trabalhando isso. Você pode revisar assim, se a sua frase tem muito and, tem muito adjetivo seguido para descrever alguma coisa, você já começa a ver assim, peraí, o que eu posso modificar aqui e fazer not only, but also. Tenho certeza que se você assistir um discurso do Obama, alguma entrevista em inglês, vocês vão ver muito essa estrutura de not only, but also. Ontem mesmo um aluno me mandou um print de um post da Anitta, em que ela fala sobre um irmão dela e ela usa a estrutura do not only, but also. Também ajuda a sua argumentação a ficar um pouco mais organizada. Joia? Vamos lá. Como que eu posso... Outra pergunta que fizeram aqui, just a moment. Tenho problemas com tempos verbais. Tenho problema para gravar os tempos verbais. Bom, gente, eu vou falar da minha experiência de professora e como que isso corrige, tá? Não tem mágica, né? Como que corrige aluno com problema de tempo verbal? Eu tento fazer da seguinte forma. Normalmente o presente, ele é muito, né, maçante, né? A gente trabalha ele muito na mente do aluno. E aí, na hora que ele começa a trabalhar com o passado, vai um pouco de futuro ou present continuous, ele começa a dar uma misturada ali nas coisas ali, dependendo do aluno. O que eu faço eu seguro um pouco a produção dele e eu faço um overuse daquela determinada estrutura. Peraí, gente, deixa eu beber uma água. Pronto. E aí eu faço um overuse dessa estrutura. Então, por exemplo, eu tenho dificuldade com o passado. Então, você vai praticar o passado 1, 2 aulas? Não, você vai fazer overuse de passado. Tell me about your last week. Tell me about your last vacation. Tell me about the last movie you saw. Tell me about the last person you visited. Tell me about your last trip. E vai trabalhando isso daqui. E segura a sua produção um pouco aqui, se você tem dificuldade com isso, tá bom? Então, pratica em cima dela. Por isso que todo mundo, já falei, usa esse tanto de do e don't que aparece, porque o presente é o início, né? Fica lá na nossa mente, a gente usa ele o tempo todo. Então, segura a sua produção um pouquinho e faz um overuse, tá? Então, vai lá no passado, trabalha bastante o passado, verbo regular, verbo irregular, uso do auxiliar do did, faz perguntas e faz respostas. Então, trabalha muito em cima desse. Depois você abre um pouquinho e começa a falar sobre futuro. E aí depois você vai muito no futuro. So, tell me about your plans for this weekend, next month, next year, in 5 years' time, when you turn 50, what are your plans for your next vacation? E aí você começa a ficar ali só naquela área. Oh, my next vacation, I'm gonna do that, I'm gonna buy a house, I'm gonna visit my friends. E você vai trabalhando essas estruturas. Eu acredito que não tem mágica, né, gente? Então a gente tem que estudar e fazer atividade. Mas se você segurar um pouco a sua produção, você consegue organizar um pouquinho mais seu cérebro. Let me see what you're saying, Douglas. Essa dica do not only but also é sensacional. Depois que você presta atenção nela, a gente começa a vê-la em vários lugares. Tem que forçar o uso. Teacher com os melhores conselhos de sempre. Thank you. You're not only sweet, but also amazing. Thank you, dear. Joia. Vamos lá, mais uma pergunta aqui. Eu acho que essa foi inclusive sua, viu, Douglas? Eu copiei. Sinto que tenho... Vou entregar aqui, não brinca comigo, não. Sinto que tenho barreiras fonéticas que atrapalham a minha pronúncia. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre isso. Existem várias linhas que a gente pode seguir, né? Quando um aluno ele chega para mim, ele está desenvolvendo o inglês de início, de base, que não é muito foco que eu estou direcionando agora para os meus alunos e no meu Insta, o que eu falo para ele é fale. Porque ele precisa perder a vergonha e destravar e fale.
Então, às vezes não é o momento de corrigir, como uma criança que a gente deixa falar errado, porque ela precisa falar errado, e depois a gente vai corrigindo lá. Agora eu vou falar de um outro perfil, que já é o perfil da galera dos meus alunos, né? Que são pessoas que participam de reuniões, de apresentações, que viajam, que trabalham em multinacionais. Então, são pessoas que a gente está num ambiente corporativo, tem aquela pegada do, ai, vamos falar do meu inglês, vão analisar a minha pronúncia, eu vou falar só com gringos hoje na reunião, eu quero estar mais perto ainda do nível deles. Então, esse ponto, quando a gente está nesse ponto, eu falo assim, vamos dar uma lapidada no nosso inglês, vamos dar uma limpada no nosso inglês, porque eu quero que o meu inglês esteja melhor, mais limpo, pronúncia mais correta, mais confiante. Então, primeiro se você ainda está no processo de desenvolver o idioma, fale do jeito que você quer falar, tá? Agora, se você já chegou lá e você está fazendo reuniões e apresentações, então a gente está sentindo inseguro, então está na hora de a gente fazer uma limpeza, dependendo de alguns sons. Eu falo com os alunos que alguns movimentos que a gente faz na boca para falar em inglês, a gente não faz muito esses movimentos em português, né? Se eu quiser falar em português com a boca fechada o tempo todo, eu falo e vocês me entendem, que estão entendendo. Mas em inglês eu não consigo. Eu preciso articular mais, preciso articular a língua para, né, enrolar a língua sobe, língua vem para fora, que a gente já conhece o famoso TH. Então eu preciso ter movimentos com a minha língua que eu normalmente não estou acostumado, né? Acho que tem muita gente que fala com a língua caída, ó, sem mexer, e eu consigo projetar a maior parte dos sons no português. Isso em inglês faz diferença para uma pronúncia limpa e faz mais diferença ainda na hora de você entender o que alguém está te falando. Porque às vezes esse movimento que ele fez com o lábio, com a língua, né, com a boca, ele fez alguma conexão ali que você não pegou. E foi justamente por causa de um movimento, né? Então, hoje eu vou falar para vocês sobre 2 sons, que eu acho que são os iniciais, que a gente pode começar a dar uma limpada. Que eu vejo muita gente falando assim, ó. Quem, língua caída, tá vendo? Quem, ao invés de falar can. Ou when. Aí sai muito assim, ó. When do you think? E vai. Então, when, caído também. Então, se é o when, a gente vai bater a ponta da minha língua atrás dos meus 2 dentes aqui, ó. Atrás dessa preguinha que a gente tem. Então, vai sair when. Estão repetindo aí, né, gente? When, can. Subo ela, ó, can. E aí, se eu quero perguntar algo para alguém, se eu posso usar o seu banheiro, por exemplo, so, can I? E aí, qual som que sai? Can I? So, can I? When I? So, when I see... Tem uma música, né? When I see you again, e faz esse som de nai. Eu sei que aqui parece simples, mas vão ter vários momentos em que esse N vai se conectar a uma palavra da frente e que podem sair sons que você não está projetando, você não está fazendo esses sons ou que você não está conseguindo ouvir esses sons. Então, se você já considera que você já está na hora de dar uma lapidada no seu inglês e você quer melhorar a pronúncia, a repetição foi automática. Repetiu aí, amor? Joia! Então, já vai melhorar bastante o seu inglês, né? Então, preste atenção nos seus N's. Esse é um som do N, tá? A gente tem 2 sons, eu já vou mostrar pra vocês. Então, primeiro seria, dê uma analisada se o seu N, ele tá caído. Então, ó, vamos pensar aqui em verbos, ó. Seen, que é a conjugação do verbo see. Seen, been. Subir a língua, ó. Been, seen, when, can. Tudo subir a língua. O segundo som do N... repitam essas palavras aí que vocês vão adivinhar qual que é o movimento da língua. Então, vocês estão movimentando aí comigo. Vamos lá. Repete pra mim, ó. Enviar, encontrar. Deixa eu achar um outro aqui. Enviar, encontrar, Anki, que é o aplicativo que é pra vocês estarem usando, né? Então, enviar, encontrar. Sua língua não bateu aqui. Sua língua foi lá para trás e quase fechou sua glote. Ela fez um encontrar, enviar, né? Então, qual que é o som que eu tenho aqui? Esse segundo N, né? É lá atrás, ó. Língua lá para trás, quase fechando a minha glote. Então, você pode começar dando uma limpada na sua pronúncia, analisando as suas consoantes. Uma vez eu falei para um aluno uma frase
que ele tomou ela de quase que verdade absoluta para a vida dele. E às vezes a gente fala alguma coisa como professor que é mais para aquele momento e resolver a vida dele naquele momento, mas aí vira uma verdade absoluta. E eu falei para ele o seguinte: agora que você está estudando inglês, você tem que amar as consoantes e odiar as vogais. Amar as consoantes e odiar as vogais. O que eu quero dizer com isso? A gente brasileiro coloca i em tudo. Facebook, like, advogado, né? O i ele vai saindo ali em tudo. Em inglês, não existe essa necessidade de colocar essa vogal que a gente tem como brasileiro. Já é o oposto. As minhas consoantes, as minhas palavras, têm muitas letras mudas, né? Então, por exemplo, stop, cut, vamos pegar aqui, put, né? So, bought. Então, eu tenho mais esses sons curtos do que esses sons de i alongado. Então, a dica seria, foque nas consoantes. Seja mais apaixonado pelas consoantes. E quando você vir que a sua palavra, a sua palavra não, sua argumentação, seu discurso, tá pulando um monte de vogal, tá aparecendo um monte de vogal, talvez você não tá escondendo essas vogais de um jeito certo e conectando elas com a consoante que você perdeu atrás, que você não pronunciou ela direito. Ana, eu preciso fazer isso para destravar o meu inglês para business? A dica que eu falo, gente, é você precisa fazer isso se você sente que você precisa falar com mais confiança, né? Não tem nada de errado em eu falar can I e can I. Mas quanto mais você fala e mais confiante você fica, essas conexões, elas vêm automáticas. Então, se você não faz o movimento certo da sua língua, você não acessa essa conexão e sai can I, when I, entendeu? Então, comecem a limpar as suas consoantes. Então, o som do N, can, when, then, been, seen. Som do N lá atrás, né? Vamos fazer um som do N lá atrás. Peraí, agora eu não vou lembrar de um som do N lá atrás. Ok. Shopping, o N lá atrás. São vários INGs, normalmente a gente projeta esse N lá atrás, tá? Então, ó, shopping, riding, driving. A língua tá quase fechando a minha glote lá no fundo, beleza? Outra consoante que a gente pode limpar também seria o M, né? Que é sempre boca fechada. Os lábios encontram. Então pode ser mum, mum, mum. Fecha a boca aqui. Agora eu preciso lembrar de... come, come. Não deixa sair esse come, né? Come here. Não, come, come, come. E todas as palavras que terminarem com o E, então, por exemplo, ó, 5, 9, house, what else? Leave, love, você vai buscar aquela última consoante lá. Por quê? Porque a gente já concluiu e concordou que vocês amam mais as consoantes do que as vogais. Então, por exemplo, five, né? Eu foco na minha vogal. Come, só na minha vogal. Gente, eu tô falando vogal, consoante, que louca. Vamos de novo. Foco na minha consoante. Tá igual direita e esquerda. Oh my goodness. Então vamos lá. Come. Foco na minha consoante, teacher. 5. Me dá o V. 5. That's it. Mom. Leave. Eu vou trabalhando sempre nos meus V's, nas minhas consoantes. Eu tiro os meus S, ok? A Gleica rindo. É louca. Vamos lá, deixa eu ver aqui. A última dica, gente, deixa eu ver quantas horas, beleza. Última dica, essa é rapidinha, pra dar uma... E a gente aqui repetindo, linda. Essa última dica aqui é se você tiver um pouco de dificuldade de colocar entonação, tá bom? Então vamos pegar essa frase aqui, ó. I went to Bahia on my last vacation. Olha os N's aqui, ó. On vacation. So, I went to Bahia on my last vacation. É uma frase simples. Repete aí. I went to Bahia on my last vacation. Se você estiver repetindo assim, ó. I went to Bahia on my last vacation. I went to Bahia on my last vacation. Sinto lhe informar, mas você não vai conseguir convencer muita gente na sua reunião, não. Vamos colocar um pouquinho mais de up and down, intonation. So, I went to Bahia on my last vacation. O que a gente pode fazer aqui é uma atividade de repetição que ela é feita de trás para frente. Então, eu vou fazer aqui e eu assumo que vocês estão fazendo daí, tá bom? A gente vai repetir palavra por palavra, de trás para frente e colocando um pouco mais de entonação em alguns momentos. Então, eu faço, vocês vão fazer comigo, ok?
vocês têm que repetir logo depois que eu estiver repetindo. Então, se eu falar vacation, 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 e aí vocês estão repetindo aí, ok? Não fazer eu passar vergonha, não. So, let's go. So, a frase é, I went to Bahia on my last vacation. Let's repeat. Vacation, 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 last vacation, last vacation, last vacation. Aí você pode começar a brincar com a sua entonação. Last vacation, last vacation, last vacation, last vacation, my last vacation, my last vacation, my last vacation, my last vacation, on my last vacation, on, atrás, on my last vacation, on my last vacation, on my last vacation, Bahia on my last vacation, Bahia on my last vacation, Bahia on my last vacation. Pode explicar, Bahia on my last vacation, Bahia on my last vacation, to Bahia on my last vacation, to Bahia on my last vacation, went to Bahia on my last vacation, went to Bahia on my last vacation, I went to Bahia on my last vacation. Let's go. I went to Bahia on my last vacation. Again. I went to Bahia on my last vacation. Não sei se vocês repararam, mas na hora que eu repeti um pouquinho mais rápido, to Bahia, o to saiu mais soft, mais suave. On my last vacation, esse on também saiu um pouquinho mais light, né? Perdi. So, listen again. I went to Bahia on my last vacation. I went to Bahia on my last vacation. Quando você faz essa atividade de trás para frente, se ela for uma frase mais longa, você vai repetindo com calma, palavra por palavra, e depois você vai vendo possibilidades de junção, né, de conexão, e depois você começa a diminuir o tom da sua voz nas palavras que não geram significado. O que não gera significado aqui? To, on, to, on. O resto tudo gera. Ó. I went to Bahia, my last vacation. Quase que você não vai pegar o to e o on, porque são irrelevantes. Então essa é uma dica de ouro para se você tem problema com entonação. Porque às vezes a pessoa fala assim, ó, I went to Bahia on my last vacation. Então ele grita no to e ele grita no on, que são palavras que não geram significado, que não carregam significado, eles estão aqui só completando a minha frase, e aí a minha pronúncia não sobe nos lugares que tem que subir. É lógico que, dependendo do contexto, o meu foco maior pode ser vacation. O meu foco maior pode ser I went. No, but I went to Bahia on my last vacation. E a pessoa tá temendo que eu fui para São Paulo. Eu falo, no, I went to Bahia on my last vacation. Mas esse momento do to e do on, conforme você vai repetindo e trabalhando de trás para frente, depois você volta, depois você explica, finge que tá explicando. So, I went to Bahia on my last vacation. Você vai ver que automaticamente essas palavras que não geram significado, elas são mais irrelevantes. É por isso que na hora que você está assistindo o filme, você tem dificuldade de entender. Por quê? Eles estão falando as partes mais importantes. A mesma coisa no português, né? Eu fiz um curso de aceleração de pronúncia há uns 2 anos atrás, em que a professora chegou nesse curso falando uma frase em português. E ela falou assim, eu tenho certeza que vocês vão entender essa frase, que é, você viu o que é carba d'árvore? Os mineiros aqui então vão entender tudo, né? Você viu o que é carba d'árvore? Você viu que carba da árvore? Ao oposto de você viu aquele carro debaixo da árvore, a gente fala, você viu que é carba da árvore. Então, eles fazem a mesma coisa com o idioma deles, né? Então, não é nem o objetivo com que você faça isso exatamente igual, essas junções e tal. Mas quando você começar a praticá-las, o seu inglês vai ficar mais confiante, o seu listening vai ficar muito melhor, porque você já sabe os momentos que não são importantes de você valorizar a sua pronúncia, de você subir a sua pronúncia, porque você vai focar ali na mensagem.